Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos, sempre discutindo a cidade tão grande com tantos problemas, mas também com muita gente com grande capacidade de procurar e propor soluções. Igual o nosso convidado aqui, muito especial de hoje, que encarou uma tarefa das mais difíceis, discutir o orçamento 2015 e também algumas modificações na lei de diretrizes orçamentárias e também plano plurianual, tratando do dinheiro da cidade de Guarulhos. Tudo que será gasto, educação, saúde, transporte e cultura, passou nessas discussões que foi encabeçada, coordenada pelo vereador, nosso convidado de hoje, Laércio Sandes, do PMN. Boa noite, vereador, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Roberto, é um prazer, estamos aqui mais uma vez e para discutir e poder explicar para a nossa população o que é a lei orçamentária, a lei de diretrizes e tudo mais. O vereador Laércio Santos está no primeiro mandato, ele que é advogado, trabalha com leis, então no legislativo eu acho que é um pouco mais fácil. Mas foram mais de 35 audiências, vereador, audiências públicas onde foram discutidos aí o orçamento para 2000, muito cansativo, não? Foram 35 audiências públicas, realmente é cansativo, porque nem todas as questões ali acabam se tornando do seu interesse de querer ouvir, mas você tem que fazer às vezes do trabalho e poder coordenar o trabalho dos colegas, do público, se torna um pouco desgastante, mas eu diria para ti que ele agrega certos conhecimentos na vida da gente que isso é incalculável. Bom, e muitos vereadores discutindo e tal, mas uma das coisas que eu percebi, vereador, é que as perguntas nem sempre eram pertinentes ao orçamento. O senhor também percebeu isso? Sim, tanto da parte dos colegas vereadores como do público geral. A gente sabe que a aprovação, Roberto, de lei orçamentária é complexa. É complexa por conta do que está ali, quais são as implicâncias técnicas. Então, você tem muitos vereadores e é uma casa de leis, é uma casa de leigos, vamos dizer assim, cada um com uma formação na sua vida secular de forma diferenciada e acaba muito dos quais abordando o secretário ou o coordenador naquela oportunidade e buscando uma prestação de conta, quando na verdade não é esse o propósito. O propósito naquele momento, naquela semana, é nós discutirmos e nos aprofundarmos, ou seja, esmiuçar realmente a lei orçamentária para verificar se a proposta que o prefeito mandou para casa, se ela é satisfatória, se é suficiente, se a gente precisa aumentar alguma coisa, modificar, se ela está contemplando todos os bairros, é esse o propósito, e não ficarmos ali discutindo sobre algo que não está sendo feito no ano corrente. Isso daí é um outro momento, um outro local que não naquela audiência. Mas, infelizmente, a gente sabe que acontece isso e aí é onde entra o papel do presidente e talvez até de alguns colegas vereadores, procurar manter a pauta do assunto para que não se perda o propósito da audiência. E a gente tem conseguido, com isso, conduzir de uma forma um pouco satisfatória. O senhor ouviu muito vereador ou população pedir para tapar buraco, ou então cobrir uma quadra de esportes, ou uma poda de árvore, em vez de falar sobre orçamento ou não? Nós tivemos bastante disso, bastante cobrança de uma obra que está atrasada, um problema de um asfalto de uma rua que ainda não aconteceu, algo que foi prometido e não cumpriu, e se vai cumprir até o final desse ano. Você vê que são todos assuntos que tem pertinência para 2014 e que muitos dos quais talvez tenha reflexo para 2015. Aí eu ainda diria que faria parte da lei orçamentária. Acaba se confundindo 2014, se preocupando com 2014 e esquecendo 2015. É esse o grande problema, mas a gente tem conseguido, com o passar desses meses, colocar na cabeça dos colegas que nós temos que nos ater à questão da lei orçamentária para que façamos realmente um orçamento para o ano que vem e que a gente sinta-se satisfeito com a prestação de serviço que vai ser colocado pela prefeitura, pelas empresas públicas a favor da cidade. Vale lembrar que essa lei ela precisa ser votada. Enquanto não for votada, vereadores não
não saem de férias, não tem recesso parlamentar, então tem que ser realmente discutida e votada. Caso não seja votada, o prefeito é obrigado a usar o orçamento anterior, os parâmetros do orçamento votado anteriormente. E vale lembrar que o projeto de lei anterior de orçamento tem 400 milhões a mais. Então nós vamos ter uma queda de 4 bilhões e 400 para pouco menos de 4 milhões. Isso é um impacto considerável nas obras e na cidade, não, Laércio? É um impacto considerável, principalmente naquela parte de investimento. Construção de um novo posto de saúde, reforma de uma escola nova, construção de uma escola nova. Então, isso daí, esses investimentos, infelizmente, vão se cair bastante. Você pega lá a pasta da saúde, o investimento que ela tem é ínfimo. Por quê? Porque o orçamento de 820 milhões aproximadamente é o custeio de toda a estrutura da saúde, que já está delineado quais são os valores pré-definidos para 2014 e isso vai transpor para 2015. Então, aquele investimento que você poderia ter para construir um hospital lá no Jardim São João, um CEMEG no Taboão, por exemplo, já não vai ser tão fácil de acontecer. Isso acontece com o transporte, Secretaria do Esporte, cuja verba é praticamente inexistente. Então, a cidade um todo vai ter um sofrimento. A gente espera que o país tenha uma mudança a partir de janeiro positiva no que diz respeito à geração de empregos, mais arrecadação de tributos e a cidade consiga realmente passar para uma realidade um pouco melhor do que o que a lei orçamentária proposta vai prever. Bom, vale lembrar que esses 4 bilhões aí de reais, eles já têm um dinheiro carimbado. 25% deve ser obrigatoriamente gasto com educação. 16% obrigatoriamente ser um gasto com saúde. E temos quase 50% com folha de pagamento. Então, investimentos mesmo muito poucos, não? É verdade, é um investimento muito alto. É bom a gente dizer o seguinte, Roberto, a cidade ela cresceu muito nesses últimos 10, 15 anos. Se voltar a 1980, nós tínhamos 250 mil habitantes. A cidade hoje tem 1.400.000, 1.500.000 habitantes, vamos dizer assim. E os serviços públicos têm que acompanhar da mesma forma. Você veja quantos céus foram construídos, quantos postos de saúde foram aumentados nessa última década. Isso daí envolve a construção desses prédios, isso é o que a gente chama de investimento. Só que você precisa manter essa estrutura com funcionários, material, equipamento. Então, onde você acaba tendo um orçamento muito alto, que é o orçamento de Guarulhos, às vezes maior do que muitas capitais brasileiras, e aí você precisa trabalhar esse orçamento de uma forma que fique adequado à cidade, porque senão realmente falta recurso. Você veja o caso, por exemplo, do Corpo de Bombeiro. O Corpo de Bombeiro, ele tinha um orçamento até o ano passado de 2 milhões, eu ia falando bilhões, 2 milhões. O orçamento para o ano que vem prevê 1.300.000. Eu fui procurado, junto com o presidente da Câmara, pelo Corpo de Bombeiro, questionando que eles não vão conseguir conduzir a situação do Corpo de Bombeiros na cidade para o ano que vem de forma satisfatória. Deixar claro que o Corpo de Bombeiro, como que funciona? É um convênio que a Prefeitura tem com o Corpo de Bombeiro, onde todo o custo de funcionário é o Estado que paga. A parte de estrutura, veículos, é o município que arca, equipamentos, tudo isso é o município. Então você veja, a cidade cresceu muito, está saindo de um orçamento de 2 milhões, caindo para 1.300.000. A gente sabe que a conta não vai fechar o ano que vem e o prefeito vai ter que dar uma solução. Então, esse é o grande problema. Se acontecer uma tragédia, talvez uma tragédia anunciada, vamos dizer assim, o bombeiro não vai conseguir atender de uma forma satisfatória. E aí? É a nossa vida que fica em jogo. Então, infelizmente, cabe a nós da Câmara Municipal buscar as alternativas. Vamos estudar ainda esse encaminhamento da questão do bombeiro e outras rúbricas que estão lá. Vamos sugerir talvez algumas modificações, porque eu acho que a nossa segurança, saúde e educação está acima de tudo. Bom, e vale lembrar que
devido até o horário, né? As audiências foram feitas durante o horário comercial, das 9 até no máximo 18, 19 horas, a população nem sempre conseguiu acompanhar. E é importante, seria importante a população estar junto, as entidades estarem juntas, para poder discutir cada ponto. Porque, de repente, a cidade é tão grande, com tantos problemas, e a população não consegue discutir. Seria o caso também, como o Dr. Laércio tem dito, de dar um tempo maior para uma secretaria de educação e um tempo menor para uma coordenadoria, por exemplo, não, Laércio? Hoje nós temos aí em torno de, salvo engano, não me lembro o número exato, em torno de 6 a 8 coordenadorias, Roberto. As coordenadorias, para quem não sabe, elas têm quase que o status, ou seja, se equivale a uma secretaria. Mas você pega, por exemplo, a Secretaria da Saúde, tem um orçamento de 800 e poucos milhões. Você pega uma coordenadoria de assuntos federativos, tem um orçamento lá de 1 milhão e pouco. Então você não pode dar o mesmo tratamento de discussão na Câmara Municipal para uma que tem um orçamento de 800 vezes o que aquela pasta não tem. Então, qual é o grau de relevância que nós temos hoje? A saúde, com certeza, nesse exemplo que eu acabei de falar. Então, nós teríamos que, nas próximas audiências, pensar em algo diferenciado, que fique mais apropriado para a população participar, permitir que os vereadores realmente façam mais questionamento e, com isso, esclareça-se mais dúvida, venha-se mais ideias para que venhamos fazer um orçamento, aprovar a lei orçamentária à altura do que precisa a cidade, e não da forma que se conduziu nessas audiências, que eu posso afirmar que poderia ter sido um pouco melhor, com mais tempo para a população, mas que a população realmente viesse e venha participar. A população também ela se torna um pouco distante das discussões. Ela cobra na hora que quer cobrar, mas a participação é muito baixa. Isso é ruim para a cidade. Bom, e foi um trabalho extremamente cansativo e também deve ser, de uma certa forma, decepcionante olhar para as galerias e ver as galerias vazias, não? Eu também concordo. Eu acho que a gente ficaria satisfeito se aquele plenário, as galerias tivessem ocupadas, porque aí a gente perceberia que a questão democrática estava realmente acontecendo de fato. A gente sabe que nós estamos numa cidade, num país democrático, mas as discussões, a participação popular ainda é muito incipiente, é muito fraca. Precisa melhorar bastante. Conversando com o Dr. Laércio Santos, e vamos para um rápido intervalo e na sequência vamos discutir um pouquinho mais sobre orçamento 2015 e vamos saber o que o Dr. Laércio Santos, como vereador, fez em 2014. É rapidinho. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. O Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos conta com uma grande estrutura de lazer e essa rede ficará ainda maior e melhor. Com o Hotel dos Metalúrgicos que está sendo construído na Praia Grande, a 50 metros da praia. Com um projeto moderno e arrojado, o hotel da categoria terá todos os equipamentos para o lazer de qualidade que você e sua família merecem. O sindicato trabalha para que o metalúrgico tenha mais qualidade de vida. Olá pessoal, eu sou o vereador Novinho Brasil e quero desejar a você um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Que as bênçãos do Deus Todo-Poderoso estejam sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família. Que o ano de 2015
lhe traga toda sorte de bênção que o seu coração deseja. Obrigado a todos. Há 50 anos, o Sincoverg, Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos, vem conquistando importantes avanços para a categoria. Direito à PLR, cesta básica gratuita, convênio médico ao trabalhador e sua família. Sincoverg, há mais de meio século conduzindo nossas lutas. Rua Jaiminho, telefone 2441-3442. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos. Há mais de 20 anos em defesa da categoria, acompanhando o crescimento e atendendo a todas as demandas, ampliando os direitos sociais, como licença maternidade, adicional de periculosidade, valorização do trabalhador, entre outros. Aumentamos o patrimônio do sindicato e melhoramos o atendimento em geral, principalmente o jurídico. Estamos 100% presentes na base, junto à categoria, todos os dias, 24 horas por dia. Sindigru, Rua Santo Antônio 339, Centro de Guarulhos. Telefone 2409-0203. Administração Presidente Orison Melo. A ACE Guarulhos preparou uma grande surpresa de Natal. As compras no seu estabelecimento podem valer um Chevrolet Onix, uma moto e uma TV 40 polegadas. Os comerciantes que adquirirem um kit com 200 cupons e 2 cartazes irão promover suas vendas e concorrer a uma viagem de 5 dias com acompanhante para Florianópolis. Participe! Para mais informações, ligue 2137-9333. Surpresa de Natal. Realização ACE Guarulhos. Programa Tribuna Livre, hoje recebendo o Dr. Laércio Sandes, vereador do PMN e que acabou encarando uma tarefa das mais árduas, que é discutir o orçamento 2015, uma modificação na lei de diretrizes orçamentárias e também o plano plurianual, que teve algumas modificações. Então foi um trabalho muito árduo, 35 audiências, assuntos diversos, de defesa civil até a questão de segurança, passando por saúde, cultura, assuntos federativos. Foi muita coisa e muita coisa diferente, com um agravante. O orçamento de 2015 será menor do que 2014, devido aos não repasses do PAC. O governo federal não vai repassar tanto dinheiro em 2015 como passou em 2014. Vai ser realmente muito discutido e vai ser um problema realmente muito grave. Esse aperto no orçamento também será sentido pela Câmara Municipal ou o duodécimo equivale àquele fechamento que não deixa cair o orçamento para a Câmara, vereador? O orçamento da Câmara, eu acredito que não sofrerá tanto reflexo, porque o cálculo se baseia no ano anterior, né? Então, eu acredito que nessa situação aí não vai ter um aperto. Já tem os gastos da Câmara, já que são aqueles que já são pré-definidos, não tem investimento, vamos dizer assim. São despesas fixas e não tem por onde fugir, custeio com funcionário, esse tipo de situação, os trabalhos legislativos que ocorrem ali no dia a dia, então não teria preocupação nesse sentido. O que a cidade vai realmente ter uma redução é os investimentos, aquelas necessidades, construção disso, daquilo, melhoria aqui e acolá. Isso daí a prefeitura vai ter que segurar um pouco e a gente torce que venha realmente, no curso do ano, superávit na arrecadação tributária. Se ocorrer isso, ótimo para a cidade, porque pode o prefeito direcionar melhor o orçamento.
Bom, e agora também, já que estamos falando sobre orçamento, também é importante falar sobre o trabalho do vereador na Câmara Municipal, né? Porque além dele estar nesse orçamento, vale lembrar o seguinte, que o vereador ele não trabalha só durante as sessões, como o vereador Laércio Santos trabalhou nesse orçamento 2015, tem outras comissões também. Como é que... Vale lembrar que ele é advogado, ele não parou de ser advogado, ele tem o sustento dele financeiro como advocacia. Como é que o senhor acabou trabalhando essa questão do seu escritório, né, que foi onde lhe trouxe até aqui, com o trabalho da Câmara? Como é que deu para conciliar bem isso aí, né, vereador? Roberto, hoje eu tenho o meu escritório de advocacia, cuja titularidade é da minha pessoa, junto com a minha esposa e mais outras 2 colegas. De forma que o mandato, ele me absorveu muito que o meu tempo. Hoje eu diria para você que 75% do meu tempo está comprometido com o mandato. E eu conduzo isso satisfatoriamente. A gente aprendeu muito, foi o primeiro ano do mandato, o ano passado. Ali foi uma forma de adaptação. Esse ano de 2014 nós conseguimos melhorar a condução dos trabalhos. Porque a finalidade nossa não é simplesmente ir lá e apresentar proposta de leis, coisa dessa natureza. Acima de tudo, nós temos que acompanhar a execução do orçamento, das prioridades da cidade. Esse orçamento, por exemplo, que nós estamos discutindo, nós vamos ter que, enquanto vereador, para fazer o papel correto, é realmente acompanhar se a secretaria, se o prefeito, de fato, cumpre o que manda a Constituição Federal, que é aplicar as verbas onde foi pré-compromissado e aprovado pela Câmara Municipal. Então, a finalidade nossa é essa. Então, esse ano nós cobramos muito. Infelizmente, a gente tem a dificuldade, a máquina pública não anda rápido como a gente esperaria que fosse na nossa casa, mas a gente se sente satisfatório com os atendimentos. Não podemos desistir. Eu gostaria que fosse melhor, mas infelizmente a gente sabe que o cobertor é curto em todos os anos e não foi diferente nos atendimentos que nos interessam. Bom, e o senhor, como o seu mandato mesmo, como a questão de aprovação de projetos, a questão de discutir os projetos, foi satisfatório, na sua opinião? Do senhor enquanto mandato mesmo? Eu não me sinto satisfeito por completo. Eu acredito que pode ainda melhorar. Eu sinto que a discussão na casa ela é muito... ela poderia ter sido um pouco melhor, não só da minha parte, como de todos. Às vezes, todos nós, enquanto vereadores, acabamos buscando se envolver com assuntos isolados e algumas situações relevantes para o interesse da cidade acaba sendo protelada. E isso é o que a população reclama, porque às vezes a discussão ali não é questão da cidade, às vezes é questão de 2, 3 partidos, isso não interessa para a cidade. Inclusive já bati umas 2 vezes isso na tribuna, isso prejudica o interesse político sobrepondo ao interesse coletivo. É isso que às vezes deixa a gente um pouco entristecido. Gostaria que a discussão fosse mais efetiva, mais rápida, aos interesses de quem está pagando toda aquela estrutura que é o contribuinte da nossa cidade. O senhor, enquanto vereador, o senhor já chegou a conhecer toda a cidade? O senhor tem esse costume de conhecer alguns outros bairros novos? Ou o tempo fica realmente muito escasso para isso? Roberto, com toda a modéstia, eu costumo afirmar que eu conheço os 4 cantos da cidade. Eu não vou dizer que eu conheço 100% dos bairros de nome nesse momento, mas qualquer bairro que você falar, eu consigo identificar geográfico todas as regiões. É tanto que a minha votação ela representa toda a cidade, ela não é localizada no centro, na Vila Galvão, no Taboão, é todas as cidades. Lógico que originariamente, até por família e tudo mais, começou-se ali no Taboão. Eu tenho uma representação grande ali, mas não se finda ali. Se você for no Bambi, eu tenho conhecimento, divisa com São Paulo, aí na região da Vila Nida, da mesma forma. Ponte Grande um pouco menos, mas a gente tem um conhecimento amplo. Não só pelo fato de eu estar vereador, mas porque eu já exerço a advocacia e tenho pessoas que foram ou são meus clientes desses 4 cantos da cidade. A cidade, então, eu já conheço bem. Qual é o grande problema
nesse momento da cidade? Que o senhor classifica, esse realmente é um problema gravíssimo. O problema gravíssimo da cidade, além da violência, que é uma questão de Estado e de país, nós temos o problema habitacional. O problema habitacional, infelizmente, o nosso secretário da Habitação e outros que vir a sucedê-lo vai ter muito tempo ainda por resolver, porque depende de recursos para construir muita moradia e poder vender ou permitir que as pessoas ocupem de forma a ter uma moradia digna. A gente sabe que Guarulhos já teve pouco mais de 300 favelas, eu não tenho esse número atualizado, então é uma cidade que cresceu muito desordenadamente. Então as moradias, pessoas que moram em costas, em morros, um problema muito sério e que eu ficaria feliz se esse número reduzisse sensivelmente. Mas a gente sabe que o orçamento é curto, o governo federal ajudou muito e ainda está ajudando, mas os problemas nesse sentido, como eu estou sendo incisivo, vão ser longos para resolver. O senhor, como advogado, quando chegou na Câmara, o senhor sentiu uma grande diferença, com certeza, né? Mas já se adaptou do mundo do direito para o mundo político? Já, porque quando eu estive ali nas primeiras votações, eu comecei a me pautar muitas das votações pelo sentido jurídico da coisa. E você sabe que ali, muitas das vezes, você tem que se pautar pelo jurídico, mas também pelo conceito político, né? Então, hoje a gente tem um pouco mais de vivência e posso falar que certas votações ali, a votação é política, até como diz o nosso colega já de muitos anos de Câmara, Paulo Sérgio, vereador Paulo Sérgio. Realmente é muito mais político. Bom, e o vereador se adaptou tanto que ele é candidato à vice-presidência da Câmara. É um outro desafio também, não? A gente na vida está sempre disposto a desafios, Roberto. Eu nunca imaginava nessa cidade aqui, quando cheguei em 1980 para 81, chegar um dia a estar vereador. De forma que nesse desafio aí, vamos em frente e estamos para ajudar a Câmara Municipal em melhorar a imagem da Câmara, ajudar a cidade. É esse o nosso propósito, cuja chapa é encabeçada pelo nosso colega vereador Jesus. E não abre mão? De forma alguma, não abro mão. Isso é situação fechada, eu sou um homem que não tem meia palavra, é essa e ponto final. Tá ao lado de Jesus. Ao lado de Jesus, com fé em Deus. Tá certo. Conversamos com o vereador Laércio Santos. Quero agradecer também a assessoria de imprensa do vereador, a Cris Tomás, que está nos acompanhando, e também ao colega de direito do doutor. Perfeitamente, ao nosso colega Emerson Vargas Rodrigues, nosso colega contador, e estamos aí para ajudar a cidade sempre no que for necessário. Obrigado, doutor. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Tá certo. Conversamos com o vereador Laércio Santos. Quero agradecer a ele, a toda a assessoria, que nos ajudou para mais essa entrevista. Esperamos que 2015 ele também continue conosco aí para trazer informações para toda a nossa população. Esse e outros programas você encontra nas nossas redes sociais, Tribuna Livre Roberto Samuel, passa na nossa fanpage, curta lá, e também tem no YouTube, tem Instagram, todas as informações sobre esse vereador e sobre todos os vereadores. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.